Então, boa noite a todos, pessoal. Antes de a gente dar início à aula de hoje, vamos aqui a alguns avisos, tá? Na semana que vem, na quinta-feira, dia 18, a gente não vai ter aula online, tá? Não vai ter um encontro online, ao vivo. Eu vou colocar para vocês lá, vou abrir depois o tópico, tá? Não está aberto ainda. Aqui com PDF, que são alguns exercícios de PHP. Então, na aula que vem, vocês vão fazer esses exercícios tá? Durante a semana em casa. A gente não vai ter um encontro aqui ao vivo. E na aula do dia 25 de fevereiro, seria na outra semana, daqui a 15 dias, a gente vai ter uma aula, então, para corrigir esses exercícios de PHP, que são exercícios de revisão para a prova, para avaliação final da disciplina, tá? E também no dia 25 eu já vou passar para vocês a avaliação, a segunda avaliação, que é a segunda nota. Já vou ler ali as questões, já vou explicar para vocês como é que vai ser a entrega, tá? Para vocês também fazerem. E aí depois vocês vão ter até o dia 9 de março para entregar a avaliação, tá? Então, nós vamos ter aula de hoje, depois só mais um encontro no dia 25, aqui ao vivo para corrigir, tirar as dúvidas em relação aos exercícios PHP e passar para vocês a avaliação 02, tá? E a gente daí encerra a nossa disciplina, tá? Mas também, de qualquer forma, na semana que vem, na quinta-feira, eu vou avisar vocês, pelo WhatsApp, que não vai ter um encontro, vou avisar também para vocês entrarem aqui e fazer os exercícios, tá? Mas só para deixar aqui registrado, ok? Então, na semana que vem, a gente não tem aula aqui online, na quinta-feira, tá? E também, já aproveitando, na segunda e na terça-feira da semana que vem, como é carnaval, vocês também não vão ter aula nem na segunda e nem na terça-feira, tá? Então, semana que vem, aula só na quarta, quinta e na sexta. A aula de hoje, pessoal, eu não vou passar, na verdade, nem nos slides, tá? Vou fazer o quê? Eu vou mostrar para vocês aquele exercício da aula passada, que era um formulário HTML, que eu pedi para vocês fazerem o exercício na aula passada para pegar algumas informações, enviar para o script PHP e mostrar essas informações na tela para o usuário, tá? Vocês tinham que fazer isso aqui, né? O exercício era esse aqui, tinha o campo lá, nome, sobrenome, data aqui de nascimento, um e-mail qualquer, enviar, e aí um script PHP que só mostra os dados que foram enviados, tá? Então, eu já postei a resolução do exercício aqui na aula passada, na aula do dia 4 de fevereiro, tá? Então, eu vou mostrar aqui agora e explicar cada um dos dois arquivos, ok? E, na verdade, a aula de hoje, que seria a aula de hoje, é uma atividade para vocês depois fazerem em casa, e essa atividade é importante porque na avaliação vai ter... Deixa eu habilitar aqui. Na avaliação vai ter um exercício semelhante a esse aqui, tá? Formulários HTML e PHP. Então, é importante que vocês saibam fazer um formulário HTML, saibam usar um PHP para pegar essas informações, tá? E o que seria a atividade de hoje, então, depois que eu explicar o exercício anterior? É vocês pegar os dois arquivos ali que estão na aula do dia 4 de fevereiro, que é a aula 13, esses dois arquivos aqui, tá? E modificar o formulário HTML, adicionando dois campos, um campo para pegar a cidade e outro para pegar o estado, tá? Para informar a cidade e o estado. E modificar o exercício PHP, que é o arquivo PHP com script. Para, ao invés de pegar esses dados do formulário e só mostrar na tela, vocês têm que pegar esses dados do formulário e inserir no banco de dados, tá? Então, vamos usar lá uma consulta, um insert, tá? Uma SQL insert, pegando esses dados do formulário e inserido no banco de dados que vocês têm aí na máquina de vocês, tá? Então, se vocês não têm uma tabela ainda, crie uma tabela para pessoas com os campos que estão no formulário, mais esses dois aqui que eu passei para vocês, cidade e estado, tá? E no exercício .php, no script PHP, vocês peguem, então, os dados do formulário e façam uma inserção lá no banco, tá? É bem simples de fazer, mas peço que vocês façam, vocês tenham essa noção de como criar um formulário HTML, pegar os dados no PHP e inserir esses dados no banco, tá? Claro que depois, se vocês quiserem incrementar, podem fazer também para buscar os dados, enfim, para editar o dado que já foi inserido, tá? Mas, no mínimo, façam a inserção do dado no banco de dados. Então, aqui a gente vai juntar o HTML, o PHP e também o MySQL, tudo no exercício só, tá? Então, todo mundo entendeu a atividade? Pegar os dois arquivos da aula passada ali de exercício, modificá-los de acordo com o que eu estou pedindo aqui, tá? E também pedir para que, quando vocês forem fazer a inserção, mostre uma mensagem ali para o usuário se os dados foram inseridos com sucesso ou não, tá? Eu tenho esse
formulário aqui, tá? O parecido com o que vocês têm que fazer ali. Então, ó, teria que mostrar a mensagem: dados inseridos com sucesso. Se quiser mostrar os dados que forem inseridos, podem mostrar, tá? Mas, de novo, esses dados têm que ser inseridos lá no banco. Então, se eu entrar lá no meu banco de dados, os dados que eu inseri aqui agora vão estar lá na minha tabela, que eu tenho lá, que é a tabela pessoas. Tá? Os dados são esses aqui: Guilherme Klein, a data que eu inseri, e-mail, enfim, tá? Aqui o estado e a cidade estão nulo, porque no meu formulário não tem o campo cidade, estado. E eu pedi para vocês adicionarem no formulário esses dois campos, ok? Então, vamos falar aqui do exercício passado e explicar o exercício anterior, tá? Que era criar aquele formulário e apenas mostrar os dados para o usuário, tá? Então, pessoal, começando aqui na parte do HTML, tá? É bem importante vocês se atentem, isso também vai ser necessário na avaliação, tá, da disciplina, avaliação 2, o tipo de dado que vocês vão usar no formulário, tá? Às vezes, o tamanho, o número de máximo de caracteres permitido, se o campo é ou não obrigatório, tá? Não é simplesmente ir criando o campo lá de qualquer jeito e deu, tá? Então, preste atenção no que vocês fazem. Então, lá no exercício, eu pedi que fossem criados aqui, no formulário, um campo para inserir o nome, daí tem que ser o tipo text, né? E com um máximo de 20 caracteres. Então, qual é o atributo que eu uso para limitar o máximo de 20 caracteres? É esse atributo aqui, ó, max length igual a 20. O que isso aqui faz na realidade aqui? Deixa eu voltar lá para o exercício. Ele não permite que eu insira mais de 20 caracteres no campo. Ó. Então, chegou no caractere 20, ele trava, ok? Então, é isso que faz o atributo max length. Então, lá na avaliação, se eu falar assim, cria um campo de texto para inserir o sobrenome, com máximo 30 caracteres. Então, vocês têm que fazer isso aqui, tá? Max length igual a 30, ou igual a 40, enfim, o valor que tiver lá. E eu também pedi que o campo fosse obrigatório. Como é que eu faço isso? Atributo required. Então, esse elemento aqui, ele é um campo de texto, que no máximo o usuário consegue inserir 20 caracteres, e ele é obrigado a inserir algo no campo para eu enviar o formulário. Se eu só preencher esse campo aqui, a data e o e-mail, e não preencher o nome, quando eu clicar em enviar, o que aparece? Preencha este campo, tá? Então, eu sou obrigado a preencher esse campo. Essa obrigação, eu faço simplesmente colocando aqui o atributo required, tá? Se eu tirar esse atributo, eu não preciso inserir nada no campo. Outro campo, sobrenome, eu pedi também que fosse o tipo texto, né? Óbvio, nome e sobrenome são do tipo texto. E tivesse um máximo de 40 caracteres. Então, o max length lá eu coloquei 40, tá? Para limitar, então, em 40 aqui os números de caracteres, tá? Não passa de 40. Outro campo foi o campo de data de nascimento, então, do tipo date, tá? Esse aqui é importante, ó. Então, não é o tipo texto. Data é o tipo date, né? E também é obrigatório, tá? Então, eu coloquei aqui required. O sobrenome não é obrigatório. Isso quer dizer o quê? Que se eu for preencher o formulário e não colocar nada aqui no sobrenome, não terá problema, tá? Ele vai deixar eu enviar o formulário. E qual é a importância do tipo date? É justamente aparecer aqui o calendário para nós, ó. Eu quero ir lá para o ano 2000, mês de abril, já estou lá. Tá? E aí aqui eu escolho dia 12 de abril de 2000. Então, com o tipo date, tá? Esse calendário aqui facilita bastante na hora da gente escolher a data. Então, sempre no HTML5 que eu vou ter um campo para escolher uma data, a gente usa o tipo date. Tá? E o outro campo era um campo de e-mail, que daí no HTML5 também tem um tipo específico para e-mail, que é o type e-mail, tá? E o max length aqui eu botei 30, tá? Para ser no máximo 30 caracteres, e também um campo obrigatório. Então, meu e-mail é no máximo 30 caracteres. Mas de repente tem e-mail com 40 caracteres. Tudo bem, poderia criar um formulário com 40 caracteres, então, um campo com 40 caracteres. E qual é a ideia do tipo e-mail? Se eu não colocar um arroba, ele vai me dizer que meu e-mail é inválido. Digite o endereço de e-mail, tá? Então, tem que colocar aqui um arroba, alguma coisa, para ele validar aqui esse meu e-mail, tá? Aí ele vai mandar lá gmail, @gmail, tá? Ele não precisa colocar um ponto .com, mas no mínimo um arroba e escrever alguma coisa depois, tá? Então, já tem pelo menos aqui algum filtro para não colocar algo que não seja um e-mail.
Então, lá no exercício da aula de hoje, na atividade, vocês vão pegar esse formulário aqui e vão simplesmente adicionar 2 campos, um de estado, um para estado e um para cidade. Eu posso criar lá no meu banco de dados uma tabela com todos os estados do Brasil, que são 27 estados, e criar um select para o usuário escolher já ali se vai ser a sigla do estado, SC, RS, SP? Claro que pode, tá? Seria já até o correto, né? Não deixar um campo assim para o estado, tá? Como no nosso país a gente tem 27 estados, são fixos, a gente pode criar uma tabela e deve criar uma tabela com um estado, e aí o usuário escolhe um select, né, uma lista de opções, qual estado que ele quer, tá? Então, isso seria o ideal. Então, aqueles que conseguirem fazer, ótimo. Senão, no mínimo, faça um campo em aberto para o usuário escrever qual é o estado dele, tá? Mas o ideal seria que realmente fosse um select, tá? E depois, claro, aqui, um type submit, tá? Que é nada mais, nada menos que o botão lá que a gente utiliza aqui para enviar o nosso formulário para o PHP. Tá? Percebam como o sobrenome não era obrigatório, eu não coloquei nada, né? Daí na hora de aparecer aqui não aparece nada, porque a gente deixou em branco. E 2 atributos importantes no formulário é o que? O action e o method, tá? O action, a gente vai colocar, então, o nome do arquivo, na verdade, o caminho do arquivo PHP que vai processar esse formulário. Como os 2 arquivos estão no mesmo diretório, eu posso simplesmente colocar o nome do arquivo PHP, que automaticamente o formulário HTML, quando for enviado, já vai ser processado por esse arquivo que está na mesma pasta, tá? Se estiver em outro diretório, a gente tem que colocar aqui o caminho relativo ou absoluto do arquivo PHP. E o método, que nesse caso é o get, tá? Sendo o método get, quando eu envio o formulário, ó, aparece lá em cima os parâmetros na minha URL, tá? Nome, sobrenome, data de nascimento e e-mail, ok? Tranquilo aqui, pessoal, a parte do HTML? Alguma dúvida? Sim, tranquilo? Tá? Esse arquivo aqui já está lá na aula passada, tá? Na semana passada. Já coloquei lá. E agora, esse PHP aqui, ele é bem simples, que é simplesmente ele vai pegar os dados e vai mostrar na tela, tá? Daí, no exercício de vocês têm que pegar esses dados e criar uma consulta, criar conexão com o banco de dados, tá? E fazer a inserção lá no banco de dados e verificar se a inserção foi bem sucedida ou não. Mas já é um ponto de partida para vocês fazerem ali a atividade. Então, esse arquivo aqui PHP, ó, percebam que eu também tenho HTML nele, tá? Porque o arquivo PHP permite usar também um HTML. Então, na verdade, a gente cria aqui um doctype HTML, cria aqui o read, né? O TF8, para forçar que a codificação seja o TF8. Coloquei aqui um título também na minha página. Abri o HTML aqui, tá? Está errado, né? Isso aqui é aqui, tá? Corrijam lá no arquivo que eu passei para vocês, tá? O HTML está no lugar errado. HTML, read e bora, então. Depois corrijam lá. Então, abri o HTML, aqui o cabeçalho, body. Só que dentro do body eu tenho o quê? Eu tenho algumas instruções de PHP dentro do meu body aqui, né? Então, abri aqui o ambiente PHP. O que é esse cara aqui? Isso aqui é seria aquela função que a gente tinha no outro arquivo lá, tá? Mas aqui eu coloquei direto aqui, para formatar a data, tá? Então, eu uso aqui o cifrão get nascimento. Deixa só eu abrir outro arquivo aqui novamente. Lembrando aqui, ó, cada campo nosso tem um atributo name, e esse atributo name eu vou utilizar lá no PHP para pegar esses valores do campo, né? Então, para eu pegar aqui a data de nascimento, eu tenho que usar lá o valor nascimento. Então, eu dei aqui um get nascimento para pegar a data lá do campo date. Tá? Usei essa função aqui date create, que é do PHP, que ele vai criar um objeto a partir dessa data que eu passei aqui, desse texto, né? É um texto em formato de data. Tá? E usando essa outra função aqui, data format, tá? Passando a data e o formato que eu quero da data, ele vai formatar a data para mim de acordo com esse padrão aqui. Que aqui seria dias, barra mês, barra ano. Tá? Que é nesse formato aqui, né? Ó, nosso do Brasil. 2 dígitos para dias, 2 para mês e 4 para ano. Como eu falei na outra aula, tem vários formatos, tá? Depois vocês pesquisem, dá para fazer o formato que vocês quiserem. Mas aqui no Brasil, normalmente, a gente usa esse formato aqui. Então, essas duas linhas, simplesmente a gente pega lá a data que o usuário inseriu e transforma ela aqui, ou melhor,
né, formata ela de acordo com a nossa vontade, tá? E eu salvo essa data já formatada nessa variável aqui, ok? E percebam que aqui eu fechei o PHP de novo, tá? E aqui embaixo, quando eu abro de novo, nessas 4 linhas aqui, eu consigo, inclusive, usar aqui a variável que eu criei antes, tá? Então, aqui eu criei essa variável aqui, fechei o PHP, mas se aqui para baixo eu abrir o PHP de novo, eu consigo usar essa variável aqui criada, tá? Não quer dizer que eu tenho que usar ela somente nessa passagem aqui, tá? Eu posso usar ela depois. Tanto que aqui na terceira linha aqui, nessa linha aqui, eu abri o PHP e dei um eco data formatada. Então, isso aqui simplesmente vai imprimir na tela a data que eu já formatei aqui anteriormente, que é exatamente essa linha aqui, tá? Então, primeiro aqui eu já formatei a data, guardei numa variável, e posteriormente no meu arquivo, eu simplesmente vou imprimir essa data formatada. E os outros valores aqui, um é para nome, então dei um echo, get, nome, então aqui já estou pegando o valor lá do campo nome que o usuário inseriu no HTML, já estou imprimindo na tela. Estou fazendo a mesma coisa com o sobrenome, então peguei o valor desse campo aqui, que o atributo name é igual ao sobrenome, e já imprimi na tela também. Aqui já imprimi a data que eu formatei anteriormente. E por fim, peguei lá o valor do campo e-mail, que é esse campo aqui, e também imprimi aqui já na tela para o usuário, tá? Então, essas 4 linhas aqui são exatamente essas 4 linhas aqui, ok? Percebam aqui que o que dá o espaço em branco, pessoal, entre uma linha e outra, nova linha, tá? Não é o espaço em branco que eu dou aqui, tá? E sim é o BR aqui, ó. Aqui eu imprimo o nome e crio uma nova linha. Imprimo o sobrenome e uma nova linha. Imprimo o nascimento, uma nova linha, e imprimo o e-mail de uma nova linha, tá? Se eu não colocar aqui o BR, ia ficar tudo numa linha só, tá? Se a gente for ver aqui o código-fonte, aparece aqui o nome Guilherme Klein, um BR, sobrenome, está em branco, nascimento e o e-mail, tá? Tranquilo? Então, esse arquivo também lá está na aula anterior, tá? Então, uma, 2 aulas passadas, a gente aprendeu lá como criar uma conexão com o banco de dados e fazer também inserções, consultas, enfim. Então, como eu falei, a ideia agora é a gente juntar tudo isso aqui numa atividade só, tá? Vocês pegarem aqui, modificarem esse HTML, criarem os 2 campos, de novo, de preferência, criando o campo de estado lá, usando um select, tá? Aí vocês podem procurar lá no W3 School como montar em PHP um select que busca valores do banco. Então, vocês vão lá no banco e montam já um select de acordo com a coluna que vocês, com a tabela que vocês criaram no banco. Já vai ter um select, então, ali dinâmico, né? Não vão criar um select aqui com 27 opções, né? Peguem do banco e usem o PHP para isso, usando um for. E modifiquem esse arquivo aqui para pegar esses dados, e mais de cidade e estado, e inserir lá numa tabela do banco de dados, tá? Claro, você tem que fazer tem que criar a tabela, para quem não tem criado ainda, fazer conexão com o banco e fazer a inserção, tá? E, pessoal, todo o formulário que vocês forem criar, aí, todo o sistema, tá? Web, sempre vai ter que ter inserção de dados, atualização de dados, ou seja, eu vou lá no banco de dados, pego os dados, mostro para o usuário na tela, ele edita os dados e salva. Exclusão, né? Escolher algo para excluir, tá? Essas 3 coisas aqui. Essas 3 opções, né? Inserir, alterar, que seriam atualizar, né, os dados, e a exclusão, tá? E também só a seleção, que seria só mostrar os dados para o usuário, sem permitir que ele faça alguma alteração. Tá? Dúvidas, pessoal? Alguém não conseguiu criar o banco de dados ainda? Não tentou? Não instalou o PHP MyAdmin? Ou sei lá, enfim, outro gerenciador do banco, tá? Quem não fez, faça, tá? Que é importante, essa parte é bastante importante. O mínimo que você tem que saber é criar um formulário, usar o PHP para processar os dados, tá? E salvar no banco. Isso aí tem que saber, mesmo que seja basicão, mínimo, mas isso é essencial que vocês saibam, tá? Então, a atividade para vocês fazerem aí depois é essa aqui, tá? Que é o que eu expliquei agora. Não precisa entregar, tá, pessoal, como eu falei. Aí, como eu disse, na aula da semana que vem, eu vou passar para vocês aqui os exercícios, vou abrir daí esse tópico, um exercício de revisão para a prova.
A gente daí não vai ter um encontro online. E no dia 25 a gente revisa os exercícios aqui. Já também a gente já vê a resolução desse exercício aqui, tá? Que a gente passando por isso aqui agora, como seria lá no banco. E já passa também para vocês a avaliação 02, que é a última avaliação da nossa disciplina, tá? Que vocês vão fazer em casa, claro, vai ter aí 10 dias para fazer, praticamente 14 dias para fazer a segunda avaliação. Dúvidas, senhores? Quem tentou fazer esse exercício aqui da aula passada, conseguiu fazer tranquilo? Cheguei agora. Tá bom, se não tem dúvida, tá bom. Tu não vale, né, Bruno? Já tá fazendo um TCC em PHP, tem que ser alguém que não tenha tanto contato. Pessoal, caso tenha alguma dúvida aqui, podem depois mandar e-mail, tá? Um WhatsApp, não tem problema. E daí na semana que vem, como eu disse, lá na quarta, na quinta, eu vou abrir aqui o tópico, já mando para vocês também um WhatsApp, já avisando para vocês fazerem esse exercício aqui. Tá fácil, exercício de revisão da semana que vem também, que vai ser exercícios semelhantes, vão cair na prova, na avaliação, tá? Aí já vai ajudar vocês bastante na hora de resolver a avaliação 2. Sem dúvida, todo mundo mudo, tudo certo, todo mundo facinho, tranquilo, todo mundo vai bem na prova, não vai ter problema. Não vai me entregar uma prova toda zoada, lá toda errada, cheia de que nem compila nada, nem executa. Prova em branco, é. Não, tem nos outros anos aí, tem cada um que entregou cada coisa aí, que a vontade é dar com o gato morto na cabeça. Tem uns aí que se não tivesse ajudado, eu acho que estava até hoje ainda fazendo a prova.